Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal. Meu nome é Caroline Santos e eu sou a presidente do projeto Rotarate Ensina. O Rotarate Ensina é um projeto rotário educacional que visa levar aulas de qualidade e de graça para jovens vestibulandos de todo o Brasil. Hoje nós estamos com a professora Daniela Cristina e ela vai dar aula de Ecologia e Citologia da matéria de Biologia para vocês. Curtam bastante os nossos conteúdos, foram feitos especialmente para vocês. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniela, sou associada ao Rotary Rotaract Clube de São Joaquim da Barra. Sou formada em Ciências Biológicas pela UFTM e tenho também o técnico em Química e o técnico em Meio Ambiente. A aula de hoje vai ser sobre um dos assuntos que mais caem no Enem. No caso, a ecologia. Aqui eu estou mostrando um gráfico para vocês com os assuntos da biologia divididos do que mais cai até o que menos vai cair na prova. Nos últimos 10 anos, desde 2009 e 2010, a ecologia é o assunto de maior abrangência na prova do Enem e nas provas dos outros vestibulares também. Então vamos lá, o que cai dentro de ecologia na prova do Enem? A ecologia ela tem um percentual grande na prova e ela cai mais a parte entre o homem e o meio ambiente. Então, as relações entre o homem e o meio ambiente é o que mais vai cair no Enem. Mas tem muito conteúdo dentro da ecologia. Dentro desses conteúdos, existem os ciclos biogeoquímicos. Então, dentro da ecologia, vai cair ciclos biogeoquímicos na prova. O que são ciclos biogeoquímicos? Nada mais são do que o movimento desses elementos químicos pelo planeta Terra. Então, por exemplo, ora o carbono vai estar na atmosfera, ora ele vai estar dentro do corpo humano, ora dentro de uma molécula de açúcar. E esse carbono ele vai se movimentando pelo planeta. Mesma coisa a água, mesma coisa o nitrogênio, mesma coisa o oxigênio e assim por diante. Existem dados de que algumas moléculas que formam os seres vivos hoje em dia também já formaram, por exemplo, asteroides e meteoros há bilhões de anos atrás. Desses ciclos biogeoquímicos, o que mais é pedido no Enem é o ciclo do nitrogênio. Ah, mas por que o do nitrogênio? Ele é um gás, o nitrogênio é um gás, que nós, seres humanos e todos os outros seres vivos do planeta necessitam desse nitrogênio no nosso corpo. Ah, mas por que a gente precisa? Gente, ele é muito importante para a formação de proteínas. Nós temos proteínas, a gente precisa formar essas proteínas. Uma das bases das proteínas é o nitrogênio. Por exemplo, o RNA e o DNA, eles precisam de nitrogênio para se duplicar, para formar uma cadeia de DNA e RNA. Como assim? A adenina, guanina, citosina e timina. Elas são bases do quê? Nitrogenadas. Então, nitrogenadas vem do quê? Nitrogênio. Então, é um elemento que todos os seres vivos necessitam. Só tem um pequeno problema. O nitrogênio, ele está em abundância na atmosfera. Mas os seres vivos, eles não conseguem absorver esse nitrogênio direto do ar que a gente respira. Então, existe o ciclo do nitrogênio, para mostrar para a gente como ele pode ser absorvido pelos seres vivos. E como que isso acontece? Os seres vivos eles adquirem o nitrogênio comendo, se alimentando. Mas como então? Se nenhum ser vivo consegue pegar o nitrogênio? Existem alguns seres vivos, no caso bactérias, que conseguem extrair esse nitrogênio do ar e colocar na terra. E como que funciona? A planta vai absorver o nitrogênio da terra. O animal herbívoro vai se alimentar da planta. E assim por diante. Então, como ocorre o ciclo do nitrogênio?
Algumas bactérias, que são chamadas bactérias fixadoras de nitrogênio, que é essa aqui, elas vão retirar o N2, que é o nitrogênio puro da atmosfera, e vão produzir a energia com esse nitrogênio e vão liberar a amônia, que é o NH3. Então, elas produzem a energia delas e liberam o nitrogênio em forma de amônia, que é junto com o hidrogênio. As bactérias nitrificantes, essas aqui, elas vão utilizar a amônia para produzir energia e vai liberar um outro tipo de nitrogênio, o nitrito. Depois as bactérias, outros tipos de bactérias, vão pegar o nitrito e vai transformar em nitrato. Tudo isso produzindo energia e liberando uma outra molécula. As plantas, elas conseguem absorver esse nitrato pelas raízes. Então, as plantas absorvem o nitrato e vai acumulando na planta onde o herbívoro vai se alimentar. Algumas plantas, no caso as leguminosas, elas têm essas bactérias que transformam o nitrogênio da atmosfera em nitrato nas raízes. Então, elas têm vários nódulos nas raízes que tem esse pool de bactérias que vai transformar esse nitrogênio. Por quê? Não é todo solo que tem essas bactérias. Existem muitos solos que têm falta dessas bactérias, assim como tem falta de fósforo, falta de qualquer outro tipo de nutriente. Então, algumas plantas, as leguminosas, no caso, elas têm essas bactérias na própria raiz. Então, elas não precisam necessariamente estar em um solo com essas bactérias. Diferente das outras plantas, que precisam ter essas bactérias no solo. Bom, aí o animal vai lá, se alimenta da planta, e assim por diante, na cadeia alimentar. Até chegar na gente, até chegar nos animais carnívoros, o nitrogênio, para que a gente possa produzir as proteínas e, assim, e etc. Outro assunto que cai bastante dentro de ecologia são as pirâmides ecológicas. Elas correspondem às relações entre os seres vivos dos diferentes reinos da cadeia alimentar. Por exemplo, nutrição, crescimento, morte, decomposição e assim por diante. Mas como que isso funciona? Uma pirâmide de energia, por exemplo, ela vai mostrar produtores, consumidores primários, consumidores secundários, terciários e assim por diante. Uma pirâmide de energia, ela é sempre direta, ela nunca vai ser invertida. Como funciona? A quantidade de energia que um produtor precisa é muito maior, que um produtor absorve, é muito maior do que aquela que o consumidor secundário vai absorver. Como assim? Um animal herbívoro. Um animal herbívoro, ele precisa de praticamente, vamos supor, 500 mudas daquela planta, 500 mudinhas de planta para sobreviver. O carnívoro, ele vai precisar de muito menos do que 500 animais herbívoros. Ele vai precisar de 2, 3 animais herbívoros para sobreviver. Isso que é a pirâmide de energia. A planta absorve uma grande quantidade de energia, passa para o consumidor primário um pouco menos do que o que ele absorve, passa para o terciário, o secundário vai passar para o terciário um pouco menos do que o anterior. E isso vai acontecendo uma perda de energia durante essa pirâmide. Sempre vai ter perda de energia. Aqui dá para ver muito bem nesse gráfico a perda de energia. Então, a planta vai fazer a fotossíntese, vai respirar, vai absorver energia. Ela já perdeu um pouco de energia, foi dispersa ou refletida. Desse tanto que está na planta, menos ainda vai passar, por exemplo, para o gafanhoto. Um pouco vai ser perdido na respiração, outro pouco não vai ser utilizado, outro pouco não vai ser assimilado. Quando a ideia desse gafanhoto,
a energia que vai ser passada para o pássaro vai ser menor ainda, pelos mesmos motivos. Por isso que a pirâmide de energia ela é sempre linear, vai ser sempre do maior para o menor. Uma pirâmide de número é quase a mesma coisa que eu falei. Para alimentar 20 aves, a gente vai precisar de 300 gafanhotos. Mas para alimentar 300 gafanhotos, a gente precisa de 1000 plantas, que é muito mais. Essa é uma pirâmide de número. E a de biomassa. 20 toneladas de soja vai alimentar 1 tonelada de gado. E essa 1 tonelada de gado vai alimentar um homem adulto de 70 quilos. Em um ano, tá, gente? Não é de uma vez, é um ano. Outro assunto que cai bastante são as cadeias e as teias alimentares. Qual é a diferença da cadeia e da teia alimentar? A cadeia alimentar ela é uma coisa linear. Então, por exemplo, nessa imagem a gente tem a planta, que é o produtor, o gafanhoto, consumidor primário, o rato, que é o consumidor secundário, a cobra, que é o terciário, e o gavião, que é o quaternário. Isso é o linear. Todos eles, claro, depois que morrem, vão ser decompostos. Mas tem a teia alimentar. O que é a teia alimentar? O mesmo animal, por exemplo, aqui, que está servindo de alimento para o rato, também vai servir de alimento para o coelho. A mesma planta, no caso, né? O mesmo animal que está servindo de alimento para a raposa vai servir também de alimento para a coruja. E assim por diante. Então, a teia alimentar é aquele emaranhado, é praticamente uma teia mesmo, um emaranhado de relações entre os animais, de relações ecológicas. E todos eles podem ser decompostos depois que morrem. Outro assunto que cai bastante, e provavelmente é o que mais cai no Enem, dentro de ecologia, são os impactos ambientais. Sim, os impactos ambientais são assuntos da ecologia. Quais assuntos ultimamente têm aparecido no Enem? O primeiro dos assuntos seria os lixões ou aterros sanitários. Existe uma lei que as prefeituras têm que acabar com os lixões em todas as cidades, fazer aterros, etc. Eles não cumpriram por não ter verba e etc. Gente, o lixo, ele gera odor, ele libera metano, tem um chorume que vai contaminar a água a partir dos lençóis freáticos. Existe proliferação de vetores, ratos e baratas. E tem que ter um jeito de solucionar todos esses problemas. Um lixão é um local em que o ser humano pega todo o lixo que é produzido e só joga naquele local, sem tratamento nenhum. Então, para que serviria o aterro sanitário? O aterro sanitário seria um local calculado para que fosse jogado esse lixo, e sempre que fosse jogado esse lixo, eles pegariam e tampariam com uma camada de terra ou algo parecido, para que não tenha a decomposição, por exemplo, a proliferação de baratas, proliferação de ratos, para que não tenha o odor, porque ele vai estar tampado, então não vai ter o odor no ambiente. Mas e a liberação do metano? Ele vai continuar liberando metano. E como é que a gente poderia solucionar isso? Com a produção de biodigestores. Biodigestores é um equipamento que vai absorver esse metano e produzir energia. Vai gerar um gás para produzir energia. E os restos orgânicos eles podem ser utilizados como adubo. Aqui tem uma imagem de um lixão. Outro impacto ambiental bem comum é o derramamento de óleo no mar. Mas eles vão perguntar sobre o derramamento de óleo em si? Provavelmente não. Existe um assunto que eles perguntam bastante, que se chama biorremediação. Mas o que é biorremediação? É quando a gente vai utilizar um ser vivo para melhorar a qualidade do ambiente. Por exemplo, derramamento de petróleo. Algumas espécies de bactérias,
elas são colocadas onde teve o derramamento. Essas bactérias vão degradar o petróleo e vão melhorar a qualidade ambiental. Outro exemplo, um solo lavado de agrotóxico. Existem algumas bactérias que degradam esse agrotóxico. Então, essas bactérias servem para ajudar a auxiliar nas medidas para solucionar esses problemas que acontecem. Um outro assunto é a eutrofização da água. O que é eutrofização da água, gente? Eutrofização é o aumento da matéria orgânica, que são os nutrientes, na água. O que acontece? Quanto mais matéria orgânica é jogada na água, mais essa matéria orgânica vai ser decomposta e mais vai surgir outros tipos de organismos nesse local. Mas como são esses organismos? Gente, a matéria orgânica ela é jogada na água. Acontece crescimento de algas. Por quê? Porque está tendo alimento, está tendo nutriente para essa alga se desenvolver. Só que o que acontece com essas algas? As algas vão tampar a superfície da água. Tá vendo aqui? Isso aqui tudo é um lago. E aqui já tem eutrofização, que são as algas tampando essa superfície desse lago. Consequentemente, se essas algas estão tampando a superfície, a luz do sol ela não vai entrar na água. Sendo assim, existe uma queda na taxa de fotossíntese. Por quê? Porque as algas aquáticas, as que ficam dentro da água, vão começar a morrer. Se essa taxa vai cair e as algas vão morrer, consequentemente, peixes e outros animais aquáticos vão começar a morrer também. Consequentemente, vai acontecer uma decomposição e vai ter mais matéria orgânica na água, o que vai aumentar a quantidade dessas algas que ficam na superfície. E assim por diante. Começa a proliferação de bactérias anaeróbicas dentro da água e essas algas na superfície começam a se proliferar cada vez mais. Como que a gente pode reverter essa situação? Diminuindo a quantidade de nutrientes na água. Ah, mas como que faz isso? Gente, nutriente é qualquer tipo de matéria orgânica que seja jogada na água. Sendo assim, um esgoto que não é tratado, ele é jogado dentro de um rio, vai ter essa matéria orgânica que vai fazer com que essa eutrofização da água aconteça. Então, não, a gente tem que tratar, a gente não, né? Tem que ter tratamento de esgoto antes desse esgoto ser jogado nos rios e nos lagos, para que não tenha essa eutrofização. E a gente sabe que tem muitos lugares que ainda não possuem esse tratamento. Um outro assunto que cai bastante é citologia. Mas vai cair o quê? As células procarióticas, eucarióticas? O que cai exatamente? Gente, o Enem adora perguntar sobre as organelas citoplasmáticas. E o núcleo? Ele vai querer saber do núcleo? É o que menos cai. Núcleo de célula é o que menos cai. Vamos lá. No núcleo é onde se localiza o material genético da célula, certo? Aqui tem uma célula, o núcleo é esse cor de rosa aqui. Então é onde vai ter o material genético da célula. O retículo endoplasmático rugoso. Esse retículo endoplasmático rugoso, ele possui ribossomos aderidos às paredes. Para que serve esse retículo endoplasmático? Para a produção de proteínas. O que vai acontecer com essas proteínas? Elas vão ser excretadas da célula. E o retículo endoplasmático liso, que é esse aqui, não tem ribossomos. A função desse retículo é produção de estruturas lipídicas, produção de lipídios, gorduras, HDL, LDL, colesterol, etc. Complexo de Golgi. No complexo de Golgi, ele vai pegar essas proteínas que são produzidas pelo retículo endoplasmático, ele vai empacotar essas proteínas em vesículas
que vão se aderir à membrana plasmática da célula. E a membrana da célula vai se abrir e vai jogar essas vesículas para fora, que vai excretar essas proteínas para fora da célula. Os lisossomos eles são essas estruturas arredondadas que ficam soltas dentro da célula e elas servem para digestão celular. O que é a digestão celular? Se tem alguma organela que está com defeito ou alguma coisa que a célula não vai mais utilizar, esse lisossomo ele engloba ele vai englobar isso aí e vai digerir, vai ser mandado também para a parede da célula para ser excretada essa digestão. E a mitocôndria? O que mais cai no Enem sobre o organelo da célula é sobre a mitocôndria. Por que sobre a mitocôndria? A mitocôndria ela é uma organela que é presente nos seres eucariontes e ela produz energia. Ela tem que transferir a energia de uma molécula de açúcar para uma molécula de ATP. Por quê? A glicose ela vai entrar na célula por conta da insulina, graças ao hormônio insulina. Ela vai ser pré-quebrada pela glicólise e vai ser colocada na mitocôndria. E a mitocôndria vai fazer a respiração celular, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Mas como que vai funcionar isso? Gente, vamos lá. O nosso organismo ele não consegue utilizar a molécula de glicose inteira. Então, a mitocôndria vai pegar essa molécula e vai transformar em molécula de ATP. Como assim? Não entendi. Por exemplo, você mora no Brasil, você usa o dinheiro que se chama real. Você vai aos Estados Unidos. Só que você consegue utilizar o real lá nos Estados Unidos? Não, você tem que fazer a troca para o dólar, certo? Então, você vai numa casa de câmbio e troca o dinheiro de real para dólar. A mitocôndria é praticamente isso dentro da célula. É uma casa de câmbio que vai trocar a glicose pela molécula de ATP. Como que ela faz isso? As ligações entre os carbonos elas têm energia. A glicose tem várias ligações de carbono, certo? E essas ligações têm energia. A mitocôndria ela vai quebrar essas ligações de energia e essa energia vai ser liberada. Aí a mitocôndria ela vai capturar essa energia e transferir para a molécula de ATP. Então ela quebra todas as ligações entre os carbonos, pega a energia e transfere para a molécula de ATP, que é a molécula de trifosfato de adenosina. O que é a molécula de ATP? São fosfatos que são ligados um no outro. As ligações elas têm energia. E essa energia dessas ligações de ATP são a energia que a célula vai utilizar. Também relacionado com a mitocôndria, existe a teoria da endossimbiótica. O que é essa teoria? Há bilhões e bilhões de anos atrás, a mitocôndria ela foi fagocitada por uma bactéria. Digamos assim, era uma célula que chegou e fagocitou essa mitocôndria. Só que ela não foi digerida. Eles começaram a trabalhar de forma endossimbiótica. O que é isso? As duas se ajudando. Uma dentro da célula e a outra por fora. E como que você sabe que existe a teoria endossimbiótica por trás da mitocôndria? A mitocôndria, gente, acho que é a única organela do nosso corpo que tem duas membranas. Então, ela tem a membrana da bactéria, da organela que fagocitou a mitocôndria e a própria membrana. Então, é em dupla membrana. Então, elas vivem numa relação mutualística e começou a ficar assim para sempre. Além da mitocôndria, existe outra organela que também aconteceu esse tipo de relação,
que é o cloroplasto da planta. Então, o cloroplasto também tem essa relação mutualística com a célula, com a organela. Sendo assim, gente, além disso tudo, provavelmente alguma coisa sobre vírus, eles também possam perguntar sobre vacinas. Aqui. Por quê? Ultimamente a gente está vivendo uma pandemia, certo? E a gente está esperando a vacina dessa doença sair para que a gente possa voltar ao normal. Para a gente era o normal. Mas como que funciona uma vacina? Gente, a vacina ela é feita para que o nosso corpo, para que o nosso organismo, ele se defenda de outras doenças. Só que a vacina ela pode ser formada de duas formas. Uma forma é um pedaço do vírus ou da bactéria que vai ser colocado nessa vacina. E a outra forma é o vírus e a bactéria inteiro de uma forma atenuada ou morto. Vai ser colocado na vacina. Para que vai servir isso? Essa vacina vai ser fabricada com essas partes e vai ser injetada na corrente sanguínea, certo? Os antígenos da vacina eles vão ser reconhecidos pelo nosso organismo. Nosso organismo tem lá um exército que vai lá e vai combater essa doença, que vai combater esse antígeno, que são os glóbulos brancos. Eles vão produzir anticorpos, os anticorpos vão atacar esses antígenos e vão criar células de memória. Então, a vacina serve para a criação dessas células de memória. Por quê? Porque quando você realmente entrar em contato com a doença, eles tenham realmente entrar em contato com essa doença, você já vai ter uma memória no seu organismo para que ela seja atacada. Aí você não vai apresentar tantos sintomas que apresentaria se não tivesse tomado a vacina. Então vamos lá. O Covid. Qual que é o problema do Covid para a vacina? Gente, o Covid-19 é um vírus. Vírus, eles sofrem mutações muito rápidas. Então, a hora que a gente descobre uma vacina que vai servir para um tipo de vírus, já tem um outro tipo de vírus causando a doença. Então, para vírus, é uma coisa bem complicada para se criar uma vacina. Por exemplo, a gripe. Todo mundo toma vacina para gripe, certo? Mas todo ano é bom você reforçar a vacina. Por quê? Porque sempre tem um vírus novo, aconteceu uma mutação. Então, a vacina vai estar sempre atualizada. No mais, é só isso, gente. Aqui estão meus contatos, meu WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail. Quem precisar entrar em contato, pode entrar em contato comigo. Eu estou à disposição. Hoje eu falei mais dos assuntos que realmente mais caem no Enem, pelo menos até o ano passado, os que mais caíram no Enem. Isso não significa que os outros assuntos não vão cair, porque vão cair. Mas eu espero que se vocês estudarem pelo menos esses assuntos, vocês consigam acertar pelo menos metade da prova de biologia. Ok? Muito obrigada, gente. Beleza, Dani. Muito obrigado pela sua aula. Obrigado também para o pessoal que acompanhou até agora. Confesso que eu senti uma nostalgia assistindo a aula de biologia. Eu lembrei do ensino médio, muita coisa que os professores falavam para a gente, mitocôndria, enfim. Agradeço muito a professora e o pessoal. E a gente vai ficando por aqui, beleza? Mais alguma coisa a acrescentar, Dani? Eu queria agradecer a oportunidade por estar aqui com vocês. Gostei demais do projeto de vocês. Assim, é muito legal. A gente agradece. Esse projeto não seria nada. Hã? Obrigado. Esse projeto não seria nada sem os professores, né? Obrigada. Então, beleza, pessoal. Até mais. Eu vou encerrar aqui, beleza?